Olá galerinha, boa tarde a todos vocês. Eu sou o Romulo Andrade. Estou aqui hoje para mostrar a vocês como preparar uma chapa para receber o betume de pedra ou o famoso chamado no Brasil massa poliéster. Desde já eu peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal, deixe seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, possa ajudar tirar dúvidas de mais pessoas. Então aqui estamos, pessoal. Aqui eu tenho um carro que estava amassado a porta e a ilharga, que é a lateral. E então, depois de feito a chapa, tá aqui tudo puxado como se deve. Eu vou fazer a limpeza dessa chapa, fazer toda a preparação para logo em seguida a gente está fazendo a aplicação do betume de pedra, ou seja, a massa poliéster no Brasil. Então aqui, primeiramente, pessoal, depois da chapa feita, eu vou vir com uma escova de aço, né, na furadeira ou barbecue, que é chamada aqui em Portugal, isso é uma furadeira, né, no Brasil, aqui em Portugal, barbecue. Coloco nela uma escova de aço para estar limpando, tirando todo o restante do resíduo. Por quê? Quando a gente utiliza a spotter na chapa, que é a máquina que dá alguns pontos ela dá uns pontos de solda e você vem puxando a chapa. Só que ela queima a chapa, ela deixa alguns pontos pretos na chapa. Então o ideal, pessoal, é estar fazendo a limpeza dessa chapa. Por quê? Você corre o risco de vir e aplicar betume ou a massa poliéster por cima dessa chapa, suja, contaminada, né, com aquele queimado que a máquina deixa, e daqui pouco tempo, daqui 1 mês ou 2 ou 6 meses, essa massa pode estar vindo dar reação, ela pode levantar, estufar, pode estourar, né, e atrapalhar todo o trabalho que foi feito. Então, para que se tenha mais garantia do trabalho, maior qualidade, é necessário que a chapa seja tratada, limpa como se deve, para estar recebendo material. Então, vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Sempre, nunca se esqueça do óculos de proteção, já que vamos mexer com uma escova de aço. Isso aqui costuma soltar, né, alguns pedaços desses aramezinhos, pode estar atingindo o olho. Então, para nossa segurança, vamos colocar um óculos de proteção, tá? Eu vou estar fazendo a limpeza dessa chapa para vocês verem. Então aqui tá, pessoal, foi feito, né, a limpeza dessa chapa, foi tirado os resíduos de queimado que a máquina deixa na chapa. E qual que é o próximo passo, pessoal? O próximo passo vai ser nessas rebarbas da tinta, na beirada da tinta aqui, aonde foi passado a lixadeira, né, ou rebarbadora. Em Portugal se chama rebarbadora, no Brasil lixadeira, que é essa máquina. Então, quando a gente trabalha com essa máquina, para limpar a chapa, deixar a chapa nu como está, a máquina ela deixa uma rebarba na tinta, né? Ela tira toda a tinta, então fica um ressalto muito grande aqui entre a tinta e a chapa. E o que acontece, pessoal? Esse ressalto a gente tem que vir e desbastar ele, nivelar ele o máximo possível antes de fazer a aplicação da massa poliéster, do betume. Por quê? Porque todo o material, pessoal, ele, no processo de secagem dele, ele sofre um abatimento, ele sofre uma perda de espessura. O que acontece? Se a gente não nivelar essa tinta com a chapa o máximo possível, quando essa massa poliéster ela sofrer abatimento, aonde ficou aquele degrau da tinta, aonde ficou aquele degrau, aquelas quinas, a massa vai abater, vai abaixar, vai perder espessura e a tinta automaticamente vai ficar mais alta, vai ficar um relevo. É onde ocorre o chamado mapeamento.
É por isso que às vezes na rua a gente vê alguns trabalhos que você vê o desenho, tipo um desenho, um mapa, onde foi aplicado um material, aquilo se chama mapeamento. Por quê? Não foi preparado da forma correta, né? Não foi feito o desbaste da forma correta da tinta com a chapa, não foi feito o nivelamento. Então, quando a massa ela perde espessura, ela sofre abatimento, a tinta automaticamente fica mais alta e é onde dá o mapeamento. Então, o ideal é o quê? A gente pegar uma lixa 80 ou 120, né? Eu gosto de trabalhar com uma 80 porque a 80 ela é mais agressiva e ela corta mais a tinta, ela nivela mais a tinta com a chapa. Então, aqui está um disco de Rokit de grão 80, né? É onde ele é colocado na máquina. Vamos fazer o nivelamento dessa tinta. Vou dar uma demonstração para vocês como tem que ser feito, para depois a gente estar fazendo em seguida a aplicação do betume. Tá ok, pessoal? Então vou fazer uma demonstração para vocês aqui, o que tem que ser feito, qual é o processo correto a ser feito. E aí está, pessoal, foi feito o nivelamento da tinta com a chapa. E uma dica que eu vou dar, pessoal, quando fizer o nivelamento da tinta aqui com a chapa, o ideal é que você sempre venha com a lixa um pouco a mais na tinta. Tá vendo que aqui é onde eu desbastei ficou fosco, ficou sem brilho? Por que é necessário fazer isso na peça, pessoal? Por quê? Porque a massa poliéster, o betume de pedra, para ele ter uma aderência, é necessário ter uma espécie de arranhuras na chapa e na tinta. Se eu der um betume de pedra aqui onde está brilhando, com pouco tempo ele vai soltar, ele vai desplacar. Por quê? Porque ele não tem aderência. Primeiro que aqui está liso, está brilhando, está polido. Segundo que pode conter cera, polish, né, produtos que é passado para manter o brilho da pintura. Então, a chance desse material sofrer um desplacamento quando ele é aplicado numa parte brilhando, uma parte que não foi despolida, é muito grande, é muito grande. Então, o ideal é o quê? Quando fizer o nivelamento da tinta com a chapa, já faz um despolimento ao redor, coisa de 10 centímetros assim, 8, 10 centímetros. Para quê? Porque a massa, ela, na hora que ela é aplicada, ela tem que sempre ultrapassar o limite da tinta. Por quê? Porque depois, quando ela for taqueada, ela vai, né, ser nivelada, ela vai chegar ao limite da tinta. Mas, se em algum espaço aqui ela permanecer por cima da tinta, ela vai se manter fixa ali. Por quê? Porque está lixado. Então, isso é necessário que seja feito. Então, uma qualidade, né, uma excelência do trabalho, é necessário que isso seja feito. Então, vocês podem ver, ó, ao redor de todo o local que foi feita a chapa, eu nivelei a tinta com a chapa e despoli, quebrei o brilho. Lembrando, pessoal, que para quem está iniciando, acontece muito das pessoas, talvez vai pintar, como no caso desse carro, vai pintar uma porta e uma lateral, uma alhada, né? Não vai ser pintada a porta da frente. Às vezes a pessoa não tem o cuidado de vir passar uma fita, né? Como aqui foi utilizado um disco mais grosso, é necessário passar até umas 4 ou 5 fitas aqui. Porque se o disco, a máquina acontecer de pegar na beirada da porta, ela não danificar, não estragar. Porque se estragar, o cliente ele não quer saber, ele quer o carro em condição. Então você vai ter que fazer a pintura de uma porta dessa, né, sem cobrar.
Por quê? Porque foi você que danificou. Então o ideal é, passa a fita por proteção, por segurança, para não danificar uma parte que não vai ser pintada, seja uma peça ou seja uma borracha, qualquer coisa que você sabe, um plástico que você sabe que corre o risco de ser danificado, de ser agredido com a lixa, isola ou retira fora. Aqui nesse caso foi tirado, né, a maçaneta, né? Por quê? Porque senão depois você acaba tendo um prejuízo. Nossa intenção não é isso, não é ter prejuízo. A nossa intenção é executar um trabalho com excelência e qualidade para atender o cliente. Então aqui tá, foi feito o nivelamento, né? Foi feito o despolimento aqui, quebrei o brilho da tinta para receber o material. Mas está pronto? Não. Por quê? Porque agora é necessário que, antes da aplicação do betume, a gente venha com um pano seco, né? A gente vem aqui com um pano seco, como esse, com a mangueira de ar soprando, o ideal é soprando, e passando um pano seco para tirar toda a fuligem que ficou, toda a poeira que ficou. Por quê? A mesma coisa, se eu aplicar a massa em cima da poeira, da sujeira, a massa não vai ter aderência. Em pouco tempo ela vai começar a soltar, vai começar a dar bolhas, vai começar a sofrer o desplacamento. Então o ideal é o quê? Limpeza. Limpeza é essencial. Na pintura, a limpeza sempre vai ser essencial. Então, limpeza com pano seco, não pode ser úmido, porque isso é ferro, é chapa. Se eu passar um pano úmido aqui, o que é que vai acontecer, pessoal? A chapa vai oxidar. Mesmo que eu passe um pano úmido aqui agora e já corridor massa por cima, você pode ter certeza que depois essa chapa vai oxidar por causa da umidade, da água que estava no pano. Então o ideal é um pano seco, né? Um pano seco, limpo, sem poeira, e vem limpando, ó. Quem quiser pode vir com a mangueira de ar, soprando um pouquinho, ó, tirando toda a poeira. Toda a poeira a gente limpa, bem limpinho. Então, e aí, peça está preparada para receber o wash prime e depois a massa poliéster, o betume de pedra. Então, depois no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que funciona a aplicação do betume de pedra, né? Aplicação do wash prime, depois a aplicação do betume de pedra. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude esse vídeo a chegar, né, a mais pessoas, alcançar mais pessoas, para que as pessoas possam tirar dúvida, aprender um pouco sobre o mundo da reparação automotiva. Estamos aí, obrigado pela atenção de vocês, um abraço.